Hoje você vai sentir algo que talvez nunca tenha sentido antes, porque este vídeo não é só uma mensagem, é um rompimento. E se você está aqui, é porque já percebeu que existe um passado te puxando pelos fios invisíveis, te prendendo, te sabotando, te impedindo de prosperar, de ganhar dinheiro, de sair das dívidas, de respirar sem peso. Mas hoje tudo muda. Hoje você corta esses fios. Hoje você rompe pactos emocionais que nunca escolheu. Hoje você entra no terreno onde nada do que aconteceu antes tem mais poder sobre você. Se prepare, porque o que você vai ouvir agora vai mexer na sua estrutura. Se essa mensagem está chegando até você, não é acaso, é chamado. Antes de começar, me diz teu nome e a cidade de onde está falando. Eu amo saber até onde nossas palavras conseguem chegar. Vamos começar. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. Dizer isso parece simples, mas você sabe o peso que essas palavras carregam. É como declarar guerra ao silêncio que sempre tentou te engolir, como apontar o dedo para tudo que já te machucou e afirmar que nada disso define mais quem você é. Porque, no fundo, existe algo que você sempre soube, mas nunca teve coragem de admitir. Parte do que te prende não está no presente, e sim nos fantasmas antigos que ainda te assombram. Tudo aquilo que te convenceu de que você não era suficiente, que não merecia prosperar, que não podia ganhar dinheiro ou que jamais seria capaz de sair das dívidas, parecia ter sido esculpido dentro da sua mente. Mas hoje você começa a perceber que aquele passado nunca teve tanto poder assim. Ele apenas se alimentava do medo que você tinha de olhar para ele sem tremer. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E essa frase ecoa como um portal se abrindo, revelando coisas que você tentou esquecer por anos. Há memórias que você evitou reviver, porque cada uma parecia carregar um veneno emocional capaz de paralisar seus passos. Só que agora uma ficha começa a cair. Aquilo que você não encara vira exatamente aquilo que te controla. E essa é a parte que dói, porque você descobre que o passado não era uma sombra distante, mas um parasita emocional que ainda influenciava suas escolhas, suas relações e até a maneira como você via o dinheiro. Quem diria que tantas das suas dificuldades financeiras, tantos ciclos repetitivos, tantas tentativas frustradas de ganhar dinheiro, tinham raízes em histórias antigas que você nunca pediu para viver? É desconfortável, mas é libertador. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. Essa frase começa a rasgar véus invisíveis, revelando segredos que você sempre desconfiou, mas nunca tinha nomeado. A estranha sensação de sempre se sentir atrás, sempre devendo algo a alguém, sempre tentando compensar alguma falta, não era apenas emocional, era quase espiritual, como se você tivesse sido programado para acreditar que prosperar era errado, que ter abundância era perigoso, que se permitir viver bem era quase um pecado. Como se o passado tivesse plantado um código dentro de você que dizia: não importa o quanto tente, você não merece. E, sem perceber, você passou anos tentando sair das dívidas com a mente acorrentada, lutando por dinheiro com sentimentos de culpa que nem eram seus. Hoje você começa a enxergar isso com clareza brutal. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E, no exato momento em que você permite que essa ideia entre, algo inesperado acontece. Não é suave, não é romântico, é dramático, quase cinematográfico. Como se uma porta antiga se abrisse dentro de você e revelasse que, por trás de todos os seus medos, existia uma verdade escondida. O passado não quer ir embora porque ele sabe que, quando você finalmente se libertar, você vai prosperar de uma forma que ele nunca imaginou. Vai ganhar dinheiro sem culpa. Vai sair das dívidas sem medo. Vai reconstruir sua vida sem as mãos invisíveis que sempre puxaram você para trás. E é por isso que, exatamente agora, algo dentro de você está mudando.
Mas mal sabe você, uma revelação ainda maior está prestes a acontecer. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. Mas, enquanto essa frase ecoa dentro de você, algo estranho acontece. É como se uma lembrança antiga, aquela que você tentou enterrar por anos, começasse a se mexer lá no fundo, como se não aceitasse perder o controle que sempre teve sobre sua vida. Você sente uma resistência silenciosa, quase como se o próprio passado tentasse se manter vivo, tentando te convencer de que ainda é necessário, ainda é parte de você. Mas não é. E isso causa uma primeira ruptura. Você começa a perceber que muitas das vezes em que não conseguiu ganhar dinheiro, prosperar, buscar novas oportunidades ou sair das dívidas, não era falta de capacidade, mas um peso emocional que você carregava sem perceber. Um peso que hoje começa a se soltar, mesmo que lentamente, mesmo que com dor, mesmo que com choque. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. Porém, existe um momento crucial nessa jornada. Aquele instante em que você percebe que o passado não é apenas uma lembrança, mas uma programação emocional que você repetiu sem questionar. E quando essa ficha cai, você quase perde o fôlego. Você entende que muitos dos seus medos nunca foram seus. Que muitas das suas crenças limitantes foram herdadas, impostas, implantadas, cultivadas por ambientes e pessoas que não queriam que você enxergasse o próprio valor. É aí que a narrativa começa a tremer, porque perceber que o passado nunca foi verdade, mas apenas uma história mal contada, provoca uma revolta silenciosa dentro de você. E é nessa revolta que você encontra coragem para desafiar aquilo que te prendia há tanto tempo. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E essa libertação não é suave, não é gentil, é brutalmente honesta, porque, ao olhar para tudo que você viveu, você começa a notar um padrão que sempre esteve ali, escondido atrás de culpas e medos que você nunca deveria ter carregado. Você percebe como cada relação quebrada, cada oportunidade perdida, cada dívida acumulada, cada dia em que você sentiu que não iria conseguir ganhar dinheiro, era parte de uma narrativa antiga que você repetia sem perceber, como se o passado tivesse moldado sua forma de sobreviver, mas nunca sua forma de viver. E agora, pela primeira vez, você percebe que essa prisão emocional está se desfazendo. Cada insight é como uma rachadura que se abre e deixa a luz entrar. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. Mas aqui está a virada. Quando você começa a se libertar, o passado tenta reagir. Ele tenta te lembrar de quem você costumava ser. Tenta te fazer sentir pequeno. Tenta te convencer de que você não tem força para mudar nada. O passado sussurra. Não vai adiantar. Você sempre volta ao mesmo ponto. Só que dessa vez você não escuta. Algo dentro de você desperta com intensidade, como se finalmente você tivesse encontrado a chave que faltava. E quando essa chave gira, tudo muda. A sensação é quase conspiratória, como se você estivesse descobrindo um segredo proibido que deveria ter sido revelado há anos. E esse segredo é simples, porém avassalador. Aquilo que te prendeu por tanto tempo só existia porque você acreditava nele. Mas a partir de agora, isso vai mudar. E de um jeito que você não imagina. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. Mas enquanto essa frase continua se repetindo dentro de você como um mantra que começa a ganhar vida, uma nova camada da verdade se revela. Você percebe que grande parte da sua dificuldade em avançar vinha de um medo que não era atual, mas um medo herdado, quase ancestral, de errar de novo, de perder de novo, de sofrer de novo. Esse medo fazia você hesitar. Fazia você acreditar que prosperar era arriscado demais, que ganhar dinheiro rápido era perigoso demais, que sair das dívidas era impossível para alguém como você. E é exatamente aí que você começa a perceber o absurdo da situação.
Você vinha vivendo como se estivesse em dívida com o próprio passado, pagando juros emocionais que nunca foram seus. Essa descoberta começa a desmontar tudo por dentro, peça por peça. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim, e nesse ponto surge algo que você não esperava, uma indignação profunda, não uma indignação destrutiva, mas uma indignação que desperta, que acorda, que cutuca sua consciência e diz: você merece mais. Porque, ao olhar para trás, você percebe que passou anos aceitando migalhas emocionais, financeiras, espirituais, como se a abundância fosse algo inalcançável. Como se você não fosse digno de ganhar dinheiro com facilidade ou de finalmente sair das dívidas que sempre pareceram te perseguir. De repente, você percebe que o passado te enganou. Ele te fez acreditar que era seu dono. Mas agora você vê. Aquilo era apenas uma ilusão construída para manter você pequeno. E essa percepção é tão forte que quase te faz estremecer. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E esse é o momento em que as revelações começam a vir em cascata, uma atrás da outra, quase como se o universo estivesse esperando você despertar para começar a te mostrar tudo. Você percebe que muitos ciclos repetitivos da sua vida, inclusive os financeiros, não eram azar, não eram incapacidade, não eram culpa sua. Eram padrões emocionais antigos, repetidos automaticamente, como um roteiro invisível que você atuava sem perceber. Quando você entende isso, algo se rompe dentro de você, e essa ruptura abre espaço para uma nova percepção. Se foi o passado que moldou seus limites, então é o presente que molda sua libertação. E pela primeira vez, você sente que realmente pode escrever uma nova história, longe de todas as amarras que sempre te puxaram para trás. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E então vem a virada. Uma virada tão profunda que quase parece proibida. Você percebe que, ao soltar o passado, você também solta tudo que ele arrastava consigo. As crenças de escassez, os medos sobre dinheiro, a sensação de que prosperar é arriscado, o peso emocional das dívidas que te atormentavam. Você começa a entender que, ao romper com o passado, você não está apenas curando suas feridas emocionais. Você está abrindo espaço para entrar em um campo onde as oportunidades começam a surgir de maneiras que antes pareciam impossíveis. Como se a vida começasse a conspirar ao seu favor no exato momento em que você decide parar de conspirar contra si mesmo. Algo poderoso está acontecendo, e o que vem a seguir pode ser ainda mais transformador. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E ele, conforme essa verdade começa a se firmar dentro de você, algo inesperado acontece. Memórias que antes te machucavam começam a perder a força. Elas aparecem, mas não conseguem mais te derrubar. É como se você estivesse assistindo a um filme que antes te deixava em pedaços, mas agora você observa com uma distância quase cirúrgica. Você percebe que aquilo que te feriu não define mais quem você é, nem o que você pode conquistar. E, nesse estado estranho entre revelação e alívio, você percebe que até sua relação com o dinheiro estava contaminada por antigas narrativas de escassez. Por muito tempo, você acreditou que prosperar era privilégio de outros, não seu. Mas agora, essa velha crença começa a rachar diante da sua nova consciência. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E então vem a percepção mais desconfortável, aquela que quase ninguém admite. Você se acostumou ao sofrimento. Sim, existe uma parte dentro de você que normalizou ciclos de escassez, que achou natural viver apagando incêndios, correndo atrás do básico, tentando sobreviver enquanto tentava sair das dívidas, como quem tenta fugir de um labirinto sem saída. Você aprendeu a viver esperando o pior. Só que agora, pela primeira vez, você questiona isso. Você percebe que sua vida não precisa ser um campo minado emocional, nem uma batalha diária contra o relógio e contra o dinheiro.
E essa percepção abre uma brecha poderosa. Uma brecha que te permite imaginar um futuro onde você ganha dinheiro com leveza, com direção, com propósito. Um futuro onde prosperidade não é ameaça, mas consequência. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E quando essa verdade finalmente se instala, algo profundo e quase conspiratório acontece. Você começa a perceber que o passado tinha interesse em te manter pequeno. Quanto mais você carregava culpas e medos que não eram seus, mais fácil era te controlar. O passado te deixava inseguro, te fazia duvidar do seu talento, te convencia de que você devia aceitar menos do que merecia. E assim, sem perceber, você deixou de ousar, deixou de tentar, deixou de expandir. Agora, porém, você enxerga o jogo invisível que acontecia nos bastidores da sua mente. Você começa a perceber que prosperar não é apenas sobre dinheiro, mas sobre romper códigos emocionais que tentavam te bloquear há anos. E essa revelação cria um efeito dominó dentro de você. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E é nesse momento que surge a virada que redefine tudo. Você começa a entender que o passado não precisava do seu perdão. Ele precisava da sua coragem. Coragem para olhar para ele sem tremer. Coragem para dizer acabou. Coragem para romper com tudo que te mantinha repetindo padrões que não faziam sentido. É nesse instante que uma energia nova surge dentro de você, quase como um estalo espiritual. Você sente que algo se soltou, algo que te impedia de ganhar dinheiro, prosperar, avançar, criar, sonhar. Algo que estava instalado tão fundo que você achava que era parte da sua identidade. Mas não era. Era apenas uma história antiga e você acabou de virar a página. E, acredite, o que vem na próxima página não é apenas libertador, é revelador. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E, conforme essa decisão começa a se tornar real dentro de você, uma segunda verdade surge, uma que você evitou por anos. Você não fracassou. Você foi condicionado. Condicionado a acreditar que dinheiro é difícil, que ganhar dinheiro rápido é suspeito, que sair das dívidas é quase impossível para alguém como você. Condicionado a acreditar que prosperidade exige dor, sacrifício, sofrimento, quase como se fosse um castigo merecido por erros que você nem lembra mais. Só que agora você começa a enxergar a grande mentira por trás dessa narrativa. Uma mentira que te manteve preso por tanto tempo que quase pareceu verdade. Mas hoje, neste exato momento, essa ilusão começa a desmoronar. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E quando você finalmente aceita essa verdade, um terremoto interno acontece. Você percebe que grande parte da sua vida foi moldada por coisas que você viveu quando ainda não tinha consciência, força ou maturidade para reagir. Traições, rejeições, humilhações, palavras duras, tudo isso deixou marcas profundas, marcas que você carregou como se fosse parte de você. E essas marcas influenciaram seu comportamento, suas escolhas, sua relação com o mundo e com o dinheiro. Elas te ensinaram a pensar pequeno, sonhar pequeno, pedir pouco, aceitar pouco. Mas agora, pela primeira vez, você entende, não existe prosperidade no terreno da autossabotagem. E o passado era exatamente isso, um terreno estéril que impedia qualquer colheita. Eu liberto o passado, ele não tem poder sobre mim. E que no instante em que essa verdade se expande dentro de você, uma visão poderosa começa a surgir como um flash cinematográfico. Você percebe que seu futuro nunca foi o problema. O problema era o peso que você carregava enquanto tentava alcançá-lo. Como alguém pode correr com correntes nos tornozelos? Como alguém pode prosperar com um roteiro emocional que repete escassez? Como alguém pode ganhar dinheiro se, por dentro, ainda acredita que não merece nada? A resposta vem como um choque.
Você estava tentando construir o novo, usando ferramentas quebradas pelo antigo. E agora, pela primeira vez, você entende que precisa largar tudo aquilo que não te serve mais. É nesse instante que o passado perde força e você começa a ganhar velocidade. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E aqui vem a virada que ninguém te contou. Quando você solta o passado, você ativa automaticamente um espaço vazio dentro de si. E esse espaço não fica vazio por muito tempo. É preenchido por uma energia nova, uma clareza nova, uma vontade quase feroz de reconstruir tudo do zero. Você começa a sentir um impulso estranho, como se algo te chamasse para um novo ciclo que estava bloqueado há anos. Você começa a ter ideias, perceber oportunidades, enxergar caminhos que antes estavam invisíveis, como se, ao romper com o passado, você tivesse destravado uma capacidade interna de ganhar dinheiro, prosperar e finalmente sair das dívidas sem carregar culpa, medo ou vergonha. A sensação é quase secreta, quase proibida, como se você tivesse invadido uma sala da sua vida onde nunca te deixaram entrar antes. E isso é só o começo. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E quando essa verdade se fixa como uma âncora dentro de você, algo extraordinário começa a acontecer. Todas as cenas antigas que antes te definiam começam a se desfazer como fumaça. Aquelas palavras que te feriram, aquelas situações que te traumatizaram, aquelas pessoas que te diminuíram, tudo isso começa a perder o impacto emocional que já teve um dia. Você percebe que a dor não desaparece porque o tempo passou, mas porque você mudou. E essa mudança abre um espaço interno tão poderoso que até sua relação com o dinheiro começa a se transformar. Você sente que finalmente pode ganhar dinheiro sem sentir culpa, vergonha ou medo de ser julgado. Você percebe que sair das dívidas não é mais um desejo distante. É um movimento real, possível e inevitável quando o passado deixa de te controlar. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E então surge uma sensação estranha, quase como se você estivesse rasgando uma velha fantasia que vestiu por anos sem perceber. A fantasia da vítima, a fantasia do azarado, a fantasia da pessoa que tenta e não consegue. Essa fantasia era confortável, não porque dava paz, mas porque era familiar, era aquilo que você conhecia. Só que agora, quando você começa a tirá-la, você descobre algo impressionante. Por baixo de todas essas camadas, existe uma força que você ignorou por muito tempo. Uma força que sempre esteve ali, silenciosa, esperando o momento certo para emergir. E é exatamente quando você se desprende do passado que essa força desperta, como se dissesse, agora sim, agora você está pronto para viver. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E essa libertação traz uma revelação ainda mais profunda. Você não precisava carregar tanta coisa sozinho. Muitas das dores que você viveu nunca foram responsabilidade sua. Muitas das pressões que você sentiu não eram suas para suportar. Muitas das culpas que você acumulou foram colocadas sobre você por pessoas que nem sabiam o peso do que estavam fazendo. Agora você enxerga. O passado não foi apenas uma fase difícil, foi uma prisão emocional disfarçada de normalidade. E essa prisão moldou sua visão sobre prosperidade, sobre merecimento, sobre o direito de ganhar dinheiro e até sobre a capacidade de sair das dívidas. Quando você percebe isso, o impacto é tão forte que parece uma revelação divina, como se alguém tivesse acendido a luz dentro de um cômodo que você achou que estivesse vazio. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E é nesse momento que surge a virada que muda tudo. Conforme você abandona as antigas narrativas de dor, você começa a perceber sinais sutis de uma nova realidade se aproximando. Você sente que algo grande está prestes a acontecer, como se o universo estivesse se reorganizando ao seu redor. Não é coincidência, não é sorte, é consequência.
Consequência de uma mente que finalmente deixou de lutar contra si mesma. Consequência de um coração que finalmente parou de carregar fardos inúteis. Consequência de uma alma que finalmente está livre para prosperar. E é justamente aí, nesse ponto exato, que a vida começa a te mostrar seu próximo capítulo. Um capítulo que pode transformar tudo, inclusive sua relação com o dinheiro, com as oportunidades e com a própria ideia de destino. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E conforme você segue repetindo essa verdade, percebe algo que poucos admitem. Existe uma parte dentro de você que sempre acreditou que o sofrimento era necessário para validar a sua história. Como se sobreviver a tempos difíceis te tornasse mais digno de amor ou de respeito. Só que agora você começa a perceber a mentira por trás disso. Você não precisa sofrer para merecer nada. Não precisa se punir para prosperar. Não precisa carregar um passado pesado para justificar o presente. Hoje, você começa a desmontar essa programação emocional e, pela primeira vez, você se permite sonhar com uma vida onde ganhar dinheiro não exige sacrifício extremo e sair das dívidas não é um milagre improvável, mas um direito natural de quem finalmente entende seu próprio valor. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E nesse processo, uma clareza profunda nasce dentro de você. A maior parte das suas limitações nunca esteve no mundo exterior, mas escondida dentro de pensamentos que você repetiu por acreditar que eram seus. Medo de tentar, medo de falhar, medo de ser julgado, medo de prosperar mais do que aqueles que você ama, medo de ganhar dinheiro e perder o controle, medo de sair das dívidas e não saber como viver sem o caos que sempre foi parte da sua rotina. Todos esses medos eram ruídos que vinham de um passado que não te pertence mais. E quando você entende isso, algo se rompe, algo se solta, algo se liberta. Você começa a se enxergar com olhos que nunca usou antes. Olhos que veem possibilidades, não limitações. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E esse despertar revela um padrão que você nunca percebeu. Sempre que algo bom estava prestes a acontecer, parecia que algo ruim surgia para sabotar o processo. Era como se existisse uma força invisível te puxando de volta para uma zona de dor que antes parecia normal. Essa sensação repetitiva, esse ciclo de quase conseguir e quase perder, esse movimento de subir um degrau e cair dois, nada disso era coincidência. Era o passado tentando manter sua influência sobre você. Só que agora, nessa nova consciência, você percebe que aquilo que antes parecia um destino inevitável sempre foi apenas um hábito emocional disfarçado de verdade absoluta. E, ao perceber isso, você começa a quebrar o ciclo. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E é nesse momento exato que acontece a virada. Você começa a sentir um impulso interno que nunca tinha sentido antes. Não é ansiedade, não é medo, não é desespero. É uma força silenciosa, firme, quase sagrada. Uma energia que diz avance. E ao sentir isso, você percebe que o passado está finalmente cedendo. As correntes se soltaram. A repetição se quebrou. O controle invisível desapareceu. Você começa a sentir que não apenas pode prosperar, mas que isso é inevitável. Que ganhar dinheiro é natural para alguém que se libertou emocionalmente. Que sair das dívidas não é uma batalha, mas uma consequência do seu novo estado interno. E algo dentro de você sabe que o que vem agora será ainda maior. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E quando essa verdade se fortalece dentro de você, é como se um véu começasse a cair, revelando partes de você que sempre estiveram escondidas. Você descobre talentos que ignorou, habilidades que menosprezou, capacidades que não reconhecia. O passado nunca deixou você ver quem realmente era, porque estava sempre te prendendo a versões antigas, versões quebradas, versões que já não fazem sentido.
Agora, porém, você começa a perceber que nunca foi fraco. Você apenas estava carregando histórias que não te pertenciam. E conforme essa percepção se aprofunda, até sua relação com dinheiro muda. Prospera quem se conhece, ganha dinheiro quem se liberta. Sai das dívidas quem abandona o peso que nunca deveria ter carregado. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E essa libertação emocional cria um fenômeno interessante. Sua mente começa a se reorganizar. Pensamentos que antes te paralisavam agora perdem força. Ideias que antes pareciam impossíveis, agora começam a fazer sentido. Aquele medo de não dar conta começa a se transformar em coragem para tentar. Aquela voz interna que dizia, não é para você, começa a silenciar. Você percebe que não precisa mais pedir permissão para viver, para prosperar, para avançar. O passado te tratava como prisioneiro, mas o presente te trata como protagonista. E quando você assume esse papel, tudo se transforma, oportunidades surgem, portas se abrem, ideias emergem, caminhos aparecem. Eu liberto o passado, ele não tem poder sobre mim. E então surge uma revelação ainda maior. Grande parte da sua estagnação financeira não era falta de esforço, mas excesso de bagagem emocional. Você tentava ganhar dinheiro carregando culpas que te drenavam, tentava sair das dívidas enquanto navegava em crenças de escassez. Tentava prosperar acreditando que não merecia. Esse conflito interno era o verdadeiro ladrão da sua energia. Mas agora, conforme você se liberta de tudo isso, algo poderoso acontece. A prosperidade começa a se aproximar sem resistência. É como se a vida estivesse apenas esperando você soltar o passado para finalmente te entregar aquilo que sempre foi seu por direito. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E é nesse momento que o universo parece sussurrar algo para você. Uma frase silenciosa, mas irresistível. Você não chegou até aqui para continuar carregando o que não te serve. Essa frase ecoa como um chamado, quase uma convocação espiritual. E, ao ouvi-la, você entende que a vida sempre quis te ver prosperar, crescer, florescer. Sempre quis te ver ganhar dinheiro sem sofrimento. Sempre quis te ver sair das dívidas sem sofrimento. Mas não podia fazer isso enquanto você ainda carregava histórias velhas demais para pertencer ao seu futuro. Agora, porém, tudo está alinhado e você finalmente está pronto para avançar. Só que a próxima revelação será ainda mais profunda e você mal imagina o impacto dela. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E conforme você segue nessa jornada, percebe que existe uma razão pela qual essa frase parece tão poderosa. Ela não apenas cura, ela desperta. Ela acende luzes em lugares onde antes só existiam sombras. Ela revela portas que você nem sabia que estavam trancadas. Ela abre trilhas que você nunca imaginou que pudesse percorrer. E essa expansão te faz perceber que sua vida não precisa ser limitada pelos erros ou quedas que aconteceram lá atrás. Nenhuma dívida emocional, financeira ou espiritual tem mais autoridade sobre você. O passado te moldou, mas não te define. A partir de agora, é você quem decide o que fica e o que vai embora. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E quando essa verdade finalmente se estabiliza dentro de você, um fenômeno curioso acontece. Você começa a enxergar padrões escondidos que antes passavam despercebidos. Situações que você repetiu por décadas começam a fazer sentido. O motivo por trás de tantos relacionamentos frustrados, de tantos projetos abandonados, de tantas tentativas de prosperar que falharam, tudo começa a se conectar. É como se você estivesse decifrando um código secreto escrito dentro da sua própria história. E ao decifrá-lo, você entende o que ninguém nunca te contou. Você não fracassou. Você foi condicionado a tentar com o freio de mão puxado. Agora que ele soltou, você finalmente pode acelerar. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim.
E essa libertação provoca uma mudança profunda na forma como você enxerga dinheiro. Aquela sensação de que o dinheiro sempre escapava das suas mãos desaparece. A crença de que ganhar dinheiro exige sofrimento perde força. A ideia de que você nasceu para viver lutando constantemente começa a ser desmontada. Você percebe que prosperidade nunca foi sobre sorte, mas sobre energia, sobre identidade, sobre história interna. Quando o passado mandava na sua mente, ele mandava também no seu bolso. Mas agora, ao romper com ele, você abre espaço para a prosperidade entrar pela porta da frente, com leveza, com direção, com merecimento. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E é exatamente nesse ponto que surge a virada mais impactante até agora. Quando o passado perde poder, você ganha poder. Uma autonomia emocional que você nunca experimentou antes. A sensação é tão intensa que chega a ser perturbadora. É como se você finalmente tivesse acesso a uma versão sua que sempre existiu, mas sempre esteve adormecida. Uma versão corajosa, abundante, determinada, capaz de ganhar dinheiro, de sair das dívidas, de prosperar sem pedir desculpas por existir. Essa versão estava esperando por você. E agora que vocês finalmente se encontraram, nada, absolutamente nada, poderá te parar. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E conforme essa verdade se instala ainda mais profundamente dentro de você, uma sensação de espanto toma conta. Espanto porque você percebe que muitas das escolhas da sua vida foram feitas por medo, não por desejo. Você escolheu caminhos por sobrevivência, não por sonho. Você se conformou com situações por achar que era o melhor que poderia ter. E esse conformismo, silencioso e corrosivo, foi moldando sua vida sem que você percebesse. O passado criou limites invisíveis, mas você tratou esses limites como se fossem paredes reais. Agora, porém, tudo isso começa a desmoronar. E, quando as paredes caem, você percebe que o mundo é maior do que imaginava. Inclusive o mundo financeiro, onde você finalmente começa a enxergar que ganhar dinheiro não é um evento raro, mas um movimento natural de quem decidiu crescer. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E essa frase, agora mais forte do que nunca, gera uma segunda revelação. Você nunca foi pequeno, apenas foi mantido pequeno. Situações, pessoas, crenças, experiências, tudo isso foi te encolhendo emocionalmente até você acreditar que não tinha peso no mundo. Só que agora, você percebe algo que muda tudo. Aquilo que te encolheu não existe mais. O passado não consegue mais te enredar. E sem esse peso emocional, você começa a perceber uma expansão interna que te surpreende. Você sente coragem, sente poder, sente clareza, sente uma vontade real de reconstruir sua história financeira, emocional e espiritual. Sente que, pela primeira vez, pode sair das dívidas não como um fugitivo, mas como um criador da própria realidade. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. Esse despertar traz à tona algo que você nunca tinha percebido. O passado não foi apenas uma fase. Ele foi um personagem ativo que influenciava sua vida como um manipulador nas sombras. Ele te lembrava das suas falhas, te culpava pelos seus erros, te puxava para histórias que já deveriam ter acabado. Ele te fazia reviver emoções antigas, te fazia repetir comportamentos antigos e até te fazia reagir a situações atuais como se fossem memórias velhas. E no meio disso tudo, ele interferia no seu poder de prosperar. Agora, porém, você começa a notar o padrão invisível que governava sua vida. E ao notar, você se liberta. E ao se libertar, você prospera. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E é exatamente aqui que surge uma virada inesperada. Você começa a sentir uma sensação profunda de responsabilidade. Não culpa, responsabilidade. A diferença é gigante. Culpa te paralisa.
Responsabilidade te liberta. Agora você entende que pode decidir o que fazer com o que viveu, pode transformar, ressignificar, reconstruir. E essa percepção traz um poder tão grande que chega a assustar. Você finalmente entende que está no comando. E, com esse comando, você pode decidir prosperar, ganhar dinheiro, reconstruir sua vida financeira sem carregar velhos traumas. A sensação é quase como encontrar a chave de um cofre interno que sempre pertenceu a você. E agora, finalmente, ele se abre. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E, enquanto essa verdade se aprofunda, você começa a perceber um movimento interno que nunca tinha sentido antes. Sua mente, que antes parecia um campo de batalha, agora começa a se organizar como um mapa claro. Os ruídos diminuem, as vozes antigas se calam, os pensamentos repetitivos perdem força. E essa clareza te faz enxergar algo surpreendente. A vida sempre quis te dar mais, mas você não conseguia receber. O passado te treinou a viver na defensiva, esperando o pior, antecipando problemas, vivendo em alerta constante. E viver assim deixa qualquer pessoa exausta, sem energia para prosperar. Agora, porém, você percebe que essa postura emocional não faz mais sentido. Você está aprendendo a receber. E isso muda tudo. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E essa libertação revela algo ainda mais profundo. Você sempre soube que havia algo maior te esperando, mas tinha medo de acreditar. Talvez porque tanta coisa já tinha dado errado que você parou de confiar no futuro. Talvez porque tantas pessoas te decepcionaram que você parou de confiar em si mesmo. Talvez porque tantas tentativas de ganhar dinheiro falharam que você parou de acreditar que prosperar era possível. Só que agora, ao soltar o passado, você percebe que aquele algo maior não era uma fantasia, era uma promessa interna, uma intuição antiga que tentava te guiar. E agora ela volta com força total, como se estivesse dizendo: eu disse que você tinha mais para viver. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E nesse ponto você percebe que o passado não te impedia apenas de prosperar financeiramente. Ele te impedia de se ver como alguém capaz. A falta de autoestima, as inseguranças, os medos escondidos, as dúvidas constantes, tudo isso era combustível do passado tentando sobreviver. E agora que você está se libertando, esses sentimentos se tornam irrelevantes. Você começa a perceber que não precisa mais provar nada para ninguém, nem para si mesmo. O simples fato de estar vivo já te dá o direito de recomeçar quantas vezes forem necessárias. Pela primeira vez, você sente que seu valor não está em quanto dinheiro você tem, mas que dinheiro vem naturalmente quando você se valoriza. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E aqui surge a virada mais profunda deste bloco. Você começa a sentir que algo está sendo reconstruído dentro de você. Não é apenas emocional, é energético, espiritual, mental. É como se você estivesse recuperando partes de si mesmo que ficaram presas em diferentes momentos da sua vida. E ao recuperar essas partes, você se sente inteiro novamente. Forte novamente, capaz novamente. É nesse estado que o universo começa a responder. É nesse estado que aparecem oportunidades inesperadas. É nesse estado que você finalmente se sente pronto para sair das dívidas, ganhar dinheiro e construir uma vida próspera, sem carregar um passado que não combina mais com quem você está se tornando. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E, conforme essa verdade se torna quase física dentro de você, algo novo e inesperado acontece. Você começa a sentir liberdade onde antes sentia medo. Situações que antes te paralisavam agora parecem pequenas. Pessoas que antes te controlavam emocionalmente agora parecem distantes. Problemas que antes te esmagavam agora parecem resolvíveis. E essa mudança não acontece porque o mundo mudou, mas porque você mudou.
Você finalmente entende que sua vida não é uma reação ao passado, é uma construção do presente. E essa virada te coloca em um outro nível de consciência, onde ganhar dinheiro deixa de ser luta e vira estratégia, onde sair das dívidas deixa de ser desespero e vira planejamento, onde prosperar deixa de ser sonho e vira destino. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E é nesse novo estado emocional que você começa a perceber algo profundamente simbólico. O passado sempre tentou te convencer de que você não tinha escolha, que tudo o que aconteceu com você era definitivo, que as dores eram permanentes, que a história estava escrita. Mas agora, observando tudo de longe, você percebe o grande truque. Nada disso era verdade. O passado não era um decreto, era apenas um arquivo. E arquivos podem ser fechados, podem ser reorganizados, podem ser apagados, podem ser substituídos. Hoje você escreve um novo arquivo interno, uma nova assinatura vibracional, um novo roteiro emocional, e ele é infinitamente mais leve. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E esse entendimento profundo libera uma energia tão intensa que chega a ser desconcertante. Você sente como se algo tivesse sido arrancado de dentro de você, mas no melhor sentido possível. A falta de energia desaparece, o peso emocional some, a confusão mental se dissolve. E no lugar disso tudo surge uma clareza tão grande que parece até sobrenatural. Você sabe exatamente o que precisa fazer. Você sente exatamente para onde deve ir. Você consegue enxergar o que antes parecia impossível. Mais do que isso, você sente que finalmente tem força para fazer o que precisa fazer, inclusive transformar sua vida financeira com coragem e maturidade. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E aqui surge a virada final desta sequência. Você percebe que, ao soltar o passado, você não perdeu nada. Você ganhou tudo. Ganhou visão, ganhou coragem, ganhou direção, ganhou liberdade. E agora, livre do peso que te atrasava, você finalmente está pronto para viver o tipo de vida que sempre desejou, mas nunca acreditou que poderia ter. Uma vida próspera, uma vida leve, uma vida rica, de dinheiro, de propósito, de paz. E no fundo, você sabe, isso é só o começo. O que vem a seguir é ainda maior. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E conforme essa verdade se torna ainda mais sólida dentro de você, uma revelação inesperada aparece. Por muito tempo, você acreditou que precisava consertar o passado para seguir em frente. Mas a verdade é que o passado não precisa ser consertado. Ele precisa ser deixado para trás. Você não precisa voltar para curar cada ferida, reabrir cada história, revisar cada detalhe. O que você precisa é soltar. Soltar o peso, soltar a culpa, soltar a repetição, soltar até o desejo de entender o que já passou. E ao soltar, você percebe algo surpreendente. Sua mente clareia, seu corpo relaxa, sua energia se reorganiza e a vida finalmente começa a fluir, especialmente no campo financeiro, onde ganhar dinheiro deixa de ser batalha e passa a ser consequência. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E essa compreensão profunda desencadeia algo dentro de você. Uma sensação de que você não precisa mais justificar a própria dor. A dor que você viveu não precisa mais ser sua identidade. Você começou a perceber que, durante anos, carregou histórias que nada tinham a ver com quem você é agora. Histórias que pertenciam a versões suas que não existem mais. E ao se desligar dessas versões antigas, você descobre que há um espaço gigantesco dentro de você, esperando para ser preenchido por novas oportunidades, novas conexões, novas ideias. É nesse espaço que surgem soluções para sair das dívidas, caminhos para ganhar dinheiro e clareza para construir uma vida mais leve. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E é aqui que você percebe uma virada quase sobrenatural.
Quando você solta o passado, o presente finalmente tem espaço para se manifestar. Situações que antes pareciam confusas agora se explicam. Pessoas que pareciam distantes agora se aproximam. Portas que pareciam trancadas agora começam a se abrir. Você sente uma energia nova circulando ao seu redor, como se algo invisível estivesse rearranjando sua vida para te elevar a um novo nível. E nesse processo, você percebe que o maior bloqueio financeiro da sua vida nunca foi falta de oportunidade, foi excesso de peso emocional. Agora que esse peso está indo embora, sua prosperidade se aproxima como um rio que finalmente encontrou seu leito. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E nesse momento, você enxerga a verdade mais libertadora de todas. Você não deve nada ao passado. Você não deve fidelidade às suas antigas dores, nem lealdade às suas antigas versões, nem compromisso com histórias que já acabaram. A única fidelidade que você precisa ter agora é com o seu futuro. Um futuro onde você prospera com naturalidade, ganha dinheiro sem drama, sai das dívidas com clareza e estabelece um novo padrão de vida baseado em autonomia e equilíbrio. Essa é a virada que transforma tudo. Porque agora, seu futuro finalmente está livre para acontecer e você está livre para vivê-lo. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E quando essa decisão se torna inabalável, algo extremamente poderoso se revela. Você finalmente entende que o passado não era seu inimigo. Ele era seu professor. Um professor duro, exigente, às vezes cruel, mas que te mostrou exatamente o tipo de vida que você nunca mais quer viver. Te mostrou os limites que você precisa ultrapassar. Te mostrou a força que você não sabia que tinha. Te mostrou onde você estava encolhido. Te mostrou onde você se perdeu. E agora que você aprendeu, não precisa manter o professor por perto. A lição foi dada. A porta está aberta. E o caminho à sua frente é muito maior do que tudo que você já viveu. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E essa virada te leva a outra revelação profunda. Você não está começando do zero. Você está começando do que sobrou depois de sobreviver ao que deveria ter te destruído. Isso faz de você alguém poderoso, alguém resiliente, alguém capaz de reconstruir a própria vida com muito mais consciência do que antes. Por isso, agora, quando você pensa em prosperar, em ganhar dinheiro, em sair das dívidas, você não pensa mais com medo, pensa com propósito. Agora você sabe o que fazer, sabe o que evitar, sabe quem não quer ser, e essa clareza te coloca passos à frente de qualquer desafio. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E essa força nova que desperta dentro de você começa a alterar até a forma como você toma decisões. Antes, você hesitava, esperava demais, duvidava demais, se diminuía demais. Agora não. Agora você percebe que a vida não espera. Agora você age. Agora você se posiciona. Agora você escolhe. Agora você diz não para o que drena e sim para o que expande. Agora você busca oportunidades sem desconfiança, porque entende que merece prosperidade. E esse simples ajuste interno, essa troca de frequência emocional, faz com que a vida responda de forma diferente a você. De repente, ganhar dinheiro parece possível. De repente, sair das dívidas parece real. De repente, você não está mais lutando, está fluindo. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E aqui surge uma das viradas mais importantes desta jornada. Você percebe que a vida estava esperando apenas por um movimento seu. Um movimento interno, uma decisão, um rompimento. E, a partir do momento em que você solta o passado, o futuro começa a se movimentar rapidamente. Sincronicidades aparecem, pessoas certas surgem, oportunidades se materializam, caminhos se abrem, a vida começa a girar a seu favor. Porque, sem o peso do passado, você finalmente está no ritmo certo.
E esse ritmo te leva inevitavelmente a um lugar que você sempre quis estar, mas nunca conseguiu alcançar antes. Um lugar de paz, abundância e força. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E à medida que essa verdade toma forma dentro de você, algo extraordinário acontece. Você começa a recuperar partes da sua identidade que haviam sido silenciadas. A coragem que você perdeu, a criatividade que você deixou de lado, a força que você escondeu, os sonhos que você abandonou. Tudo isso começa a retornar, como se estivesse aguardando o momento em que você finalmente soltaria os grilhões emocionais que te mantinham aprisionado. E, conforme esses pedaços retornam, você percebe que sua vida financeira também começa a se reconstruir. Ideias aparecem, estratégias surgem, soluções se revelam. A sensação de impossibilidade se dissolve. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E essa é a chave que destrava algo ainda mais profundo, o poder de se reinventar. Você percebe que pode começar de novo, pode reconstruir qualquer área da sua vida, pode reescrever sua história financeira, pode criar um futuro completamente diferente do que imaginou. O passado te fez acreditar que você não tinha escolha, mas agora, na liberdade dessa nova consciência, você enxerga que sempre teve. Só não via, só não conseguia acessar. Agora você acessa, agora você entende, agora você cria a própria vida com as próprias mãos, sem medo de prosperar, sem medo de ganhar dinheiro, sem medo de finalmente sair das dívidas. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim, e essa libertação faz algo surpreendente. Ela te devolve o tempo. Você para de viver no ontem. Para de reviver dores antigas. Para de carregar lembranças que drenam sua energia. Para de lutar contra fantasmas que não existem mais. E quando sua energia para de ser consumida pelo passado, ela pode finalmente ser direcionada para construir o presente. E é nesse momento que a vida começa a mudar rapidamente. Planos se organizam, fardos se soltam, o impossível começa a parecer plausível. E o que era difícil começa a se tornar acessível. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E aqui surge a virada final deste bloco. Você entende, de forma incontestável, que o passado não tem autoridade sobre o seu destino. O futuro não precisa repetir padrões antigos. A prosperidade não precisa seguir a lógica do sofrimento. A expansão não precisa nascer da dor. Você finalmente percebe que pode prosperar sem carregar peso, pode ganhar dinheiro sem culpa, pode sair das dívidas sem desespero. E essa consciência te coloca em um novo nível de existência, onde você não apenas sobrevive, você floresce. O que vem daqui para frente é grande, e se no fundo você sente isso, eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim, e é justamente quando essa verdade se torna indiscutível em sua consciência, que outra força surge. Uma força que você nunca percebeu existir tão claramente. O poder da reinvenção. Você percebe que não importa onde você esteve, nem o que aconteceu com você, nem quantas vezes você caiu, nem quantas feridas carregou. O fato de estar aqui, agora, com essa nova clareza, significa que nada está perdido. Você não está atrasado. Você não está quebrado. Você está renascendo. E esse renascimento mexe em áreas da sua vida que pareciam congeladas, inclusive sua vida financeira. De repente, ideias surgem, estruturas se movem, o impulso para ganhar dinheiro aparece naturalmente. A vontade de sair das dívidas se torna ação e não desespero. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E ao repetir isso, você sente que algo dentro de você se encaixa, como se peças internas que antes estavam fora do lugar finalmente se organizassem. Um silêncio profundo toma conta. Não é vazio, é presença. Uma presença que te lembra que você sempre teve valor,
mesmo quando não se via assim. É nesse silêncio que você percebe que o passado era barulho, barulho emocional, barulho mental, barulho espiritual. E agora que ele se foi, você consegue ouvir a própria intuição com clareza, consegue perceber o que realmente importa, consegue enxergar onde colocar sua energia, consegue escolher o que te leva para frente e, mais do que isso, consegue dizer não para tudo que já te atrasou um dia. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E é nesse estado de clareza profunda que você percebe uma verdade que muda tudo. Prosperidade é consequência da leveza, não do peso. O passado te manteve pesado por anos, drenando sua energia, diminuindo suas decisões, te impedindo de avançar. Mas agora, sem esse peso, você finalmente se torna capaz de atrair, construir, organizar e expandir com mais facilidade. O dinheiro deixa de escapar pelas rachaduras emocionais e começa a fluir com naturalidade. Sair das dívidas deixa de ser batalha e passa a ser processo. E sua vida, antes marcada por sobrevivência, agora começa a se transformar em uma jornada de expansão. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E nesse momento surge a virada deste bloco. Você finalmente entende que não precisa mais carregar a versão antiga de si mesmo, a versão machucada, a versão insegura, a versão que não acreditava em si. Todas essas versões cumpriram seu papel, mas agora elas precisam ficar para trás. Você avança com consistência, coragem e consciência. E, ao avançar, você percebe que seu destino é muito maior do que imaginava. Chegou a hora de viver aquilo que sempre te chamou. Chegou a hora de prosperar sem medo. Chegou a hora de reescrever sua história com força e propósito. E o passado, ele apenas observa, impotente, enquanto você atravessa a porta que ele jamais conseguiu fechar. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E ao afirmar isso com convicção, surge dentro de você uma sensação quase elétrica, como se uma nova identidade estivesse tomando forma. Você percebe que sempre carregou o potencial para viver uma vida muito maior do que aquela que o passado te ofereceu. O que faltava não era capacidade, era espaço interno. Agora que esse espaço foi liberado, você começa a enxergar caminhos que antes pareciam invisíveis. E entre esses caminhos surge uma percepção poderosa. Você não precisa mais se relacionar com o dinheiro a partir do medo. Você não precisa mais ganhar dinheiro por desespero. Você não precisa mais sair das dívidas por pânico. Agora, você faz tudo isso com consciência, estratégia e equilíbrio. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E essa libertação ilumina algo que você sempre ignorou. A força que existe na sua história, a força que existe nas coisas que você viveu, nas quedas que enfrentou, nas perdas que superou. Tudo aquilo que um dia te machucou agora se transforma em conhecimento, em experiência, em habilidade emocional. Você começa a perceber que nada foi em vão, nada aconteceu por acaso, nada te enfraqueceu, apenas te preparou. E essa percepção abre uma porta interna tão poderosa que você sente seu corpo vibrar. Você entende que não está quebrando correntes apenas para se libertar, está quebrando correntes para avançar. Eu liberto o passado, ele não tem poder sobre mim. E é aqui que um novo nível de clareza surge, um nível que te mostra que prosperidade não é apenas sobre dinheiro, mas sobre energia. A energia que você investe, a energia que você permite, a energia que você aceita. Com o passado solto, você deixa de viver drenado. Você deixa de viver cansado. Você deixa de viver lutando contra si. E quando a energia se reorganiza, a vida também se reorganiza. Você se torna mais intuitivo, mais corajoso, mais decidido.
E essas qualidades fazem com que sua vida financeira se transforme, não por mágica, mas por alinhamento. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E aqui surge a virada definitiva deste bloco. Você percebe que não é apenas alguém que sobreviveu ao passado, é alguém que transcendeu, que cresceu, que superou, que evoluiu, que amadureceu. Você está em um novo nível de consciência, um nível onde o passado não é mais ameaça. E, a partir desse novo lugar, você começa a atrair oportunidades, pessoas e caminhos que jamais apareceriam enquanto você estaria preso à antiga versão de si mesmo. Agora, você está pronto, pronto para prosperar, pronto para ganhar dinheiro, pronto para sair das dívidas, pronto para viver a vida que sempre mereceu e que finalmente está ao seu alcance. Eu liberto o passado, ele não tem poder sobre mim. E pela primeira vez em muito tempo, você sente que essa frase não é apenas um mantra, é uma realidade que pulsa, uma realidade que te reconstrói, uma realidade que te devolve para si mesmo. Você percebe que nada do que te feriu tem mais autorização para continuar te guiando. O passado perdeu o direito de ser dono do seu destino. Você finalmente cortou o último fio que te ligava a tudo aquilo que te machucou. E essa libertação te enche de uma paz tão profunda que chega a ser emocionante. A partir de hoje, você vive sem correntes, vive sem medo, vive sem repetir histórias antigas. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E é aqui que a revelação final acontece. Você percebe que não soltar o passado teria custado caro demais. Teria custado sua energia, sua paz, seus sonhos, sua prosperidade. Mas agora, com o peso fora dos seus ombros, você finalmente consegue respirar, consegue pensar, consegue sentir, consegue criar, consegue voltar a acreditar em si. E é nesse estado de reconstrução emocional que você finalmente percebe: a prosperidade sempre te esperou. Você só não conseguia alcançá-la porque estava carregando coisas demais. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E agora que você está livre, sua vida financeira começa a mudar de forma quase inevitável. Não porque caiu do céu, mas porque saiu de dentro de você. Você começa a ganhar dinheiro sem culpa. Começa a sair das dívidas sem desespero. Começa a construir com equilíbrio. Começa a enxergar caminhos que antes estavam bloqueados pelas sombras internas. Você percebe que sua prosperidade nunca foi inimiga. Era o destino natural de alguém que finalmente entendeu o próprio valor. E esse valor agora brilha, forte e indiscutível. Eu liberto o passado. Ele não tem poder sobre mim. E, para encerrar, uma verdade profunda se fixa no seu coração. Você não está recomeçando do zero. Está recomeçando da força, da consciência, da cura, da decisão. E é por isso que daqui para frente, nada, absolutamente nada, poderá te parar. O passado foi silenciado, o presente se expandiu. E o futuro, agora, está completamente aberto para você criar uma vida rica, leve, próspera e cheia de significado. Porque, finalmente, você está livre.